Sexta-feira, 1º de março de 2024, começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Facisc realiza a cerimônia de posse da nova diretoria. Empresário Elson Otto foi empossado como presidente da federação até 2026. 10º COSUD discute sobre meio ambiente e segurança pública. Evento reúne os representantes dos 7 estados do Sul e Sudeste. G20 no Brasil encerra sem consenso entre ministros. Conflitos teriam contaminado acordo entre as autoridades do grupo. Brasil registra mais de 1 milhão de casos de dengue em 2024. 214 mortes confirmadas pela doença e outros 687 óbitos estão em investigação. Inundações sem precedentes na Amazônia boliviana. Cidade de Cobija é a mais atingida. Nível do rio alcançou marca histórica de 17 metros. Inicia a corrida presidencial no México. 2 mulheres estão na disputa da segunda maior economia latino-americana. E você vai ver ainda. Metrô musical, estrelas nas linhas. Auditando talentos. Músicos levam arte ao trajeto diário londrino. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia. Estamos ao vivo, agora são 8h02. Na noite de ontem, em Florianópolis, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina deu posse à nova diretoria do maior sistema empresarial voluntário do estado. Com mais de 50 anos de atuação, a Facisc reúne mais de 41 mil empresas distribuídas em toda Santa Catarina, por meio das 149 associações empresariais, sendo importante na defesa da diminuição da carga tributária, no melhoramento da distribuição dos tributos e na melhoria da infraestrutura do estado. A partir de agora, a entidade passa a ter novos diretores, sendo presidida pelo empresário Elson Otto até 2026. O governador Jorginho Melo participou do evento e falou sobre a relevância da Facisc. Uma entidade que congrega empreendedores, né? Ela orienta, ela dá respaldo, ela faz com que todas as pessoas que têm compromisso com o desenvolvimento de Santa Catarina possam fazer cumprir a sua missão, né? Dentro da sua rede de comércio e investimento. Ela congrega a associação das empresas, né, na orientação, e tem sido pelas lideranças que têm passado pela Facisc, a gente nota a qualidade que é hoje os empreendedores de Santa Catarina, no campo da mulher, no campo do jovem, enfim. Realizado desde 2019, o 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste iniciou ontem em Porto Alegre. O evento busca discutir temas de interesse para as 2 regiões do país. No primeiro dia do evento, dezenas de secretários de Estado e 4 dos 7 governadores das regiões Sul e Sudeste discutiram assuntos importantes para a administração pública, com foco em 2 temas centrais: meio ambiente e segurança pública. Apesar da ausência de Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, que não compareceu devido a um problema de saúde, o estado catarinense contribuiu com a apresentação do modelo empregado no combate aos desastres naturais. Tentar trazer um modelo que a gente emprega em Santa Catarina na regionalização dos municípios, com a associação dos municípios, com o trabalho integrado, tentando elevar isso a nível de estado. Eu não tenho dúvida nenhuma que se os estados trabalharem de maneira integrada, Sul e Sudeste, toda a população que habita esses estados vão ganhar. Primeiro, na diminuição de custos e segundo, no compartilhamento de recursos e informações. Acredito que seja um momento muito rico para que a gente evolua ainda mais na proteção e defesa civil do catarinense e de todos os habitantes do Sul e do Sudeste. Durante o evento, 21 grupos técnicos, formados por membros dos governos de todos os 7 estados, debatem sobre os principais desafios enfrentados em cada uma das áreas, com o objetivo de trazer soluções para estas problemáticas. No último dia do encontro, as principais ideias e proposições serão apresentadas. Que toda essa equipe técnica que nós estamos aqui hoje, secretários de Segurança Pública, secretários de Justiça, participando para que a gente possa apresentar uma proposta
ser levado isso no Congresso e automaticamente, de alguma maneira, colaborar com o país. Então, acho que o COSUD ele se consolida dessa forma de ser um consórcio de soluções, de pensamento, né, e de estratégia de desenvolvimento, não só para as nossas regiões, mas também para o país. Nós vamos debater esses temas. Cooperação técnica, agora a partir da formatação do COSUD, inclusive compras comuns na área da segurança pública, alinhamento de estruturas e ferramentas tecnológicas entre os nossos estados, para que a gente possa ter melhor compartilhamento de dados e informações, toda uma estratégia especialmente focando no enfrentamento ao crime organizado e às facções criminosas. Com mais de 114 milhões de habitantes, os 7 estados das 2 regiões concentram 70% do produto interno bruto brasileiro, segundo o IBGE. Por isso, a integração entre os gestores pode trazer resultados que ultrapassam para outras partes do país. E, acima de tudo, eu acredito que é a possibilidade de nós fortalecermos a região sul e sudeste, que é uma região importante para o país, colabora muito com o crescimento do PIB, com o desenvolvimento econômico e social, e passa também a ser uma oportunidade de trocarmos experiência e até mesmo ajudar o Brasil a pensar algumas soluções que não atendem apenas o sul e sudeste, mas atende todas as outras regiões. Santa Catarina, que é o estado mais seguro, também tem problemas de segurança, principalmente sobre o crime organizado. Então, esse é um tema importante também para a gente, além de troca de experiência com os estados, debater, porque um problema endêmico, que não é de um estado só e que impacta diretamente a sociedade. E a questão ambiental é outro problema que é de todos os estados. Nós tivemos as chuvas de outubro e novembro do ano passado, com tanta repercussão negativa que teve com a nossa sociedade, com a economia, com as pessoas. Então, a ideia é a gente trocar informações e pensar políticas públicas para que os estados fiquem mais resilientes, possam se apoiar mutuamente e proteger mais a sociedade dos eventos climáticos que são incontroláveis. Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, participam do evento a partir de hoje. O encontro do COSUD encerra no sábado. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a reunião de autoridades econômicas do G20, que se estendeu por 2 dias em São Paulo, apresentou as mesmas diferenças do encontro de chanceleres no Rio de Janeiro na semana passada. O evento encerrou sem uma declaração conjunta. Um impasse sobre os conflitos em Gaza e na Ucrânia marcou a reunião de ministros das Finanças do G20, que terminou na quinta-feira, sem uma declaração conjunta em São Paulo. Nós havíamos nutrido a esperança de que temas mais sensíveis relativos à geopolítica fossem debatidos exclusivamente no track diplomático, na reunião dos Sherpas, né? Nós imaginávamos que essa divisão de trabalho pudesse acontecer. Mas como não se chegou, na reunião da semana passada no Rio de Janeiro, a uma redação comum, isso acabou contaminando o estabelecimento de um consenso na nossa. Segundo o ministro Fernando Haddad, os conflitos não foram debatidos nas reuniões que abordaram temas como desigualdade ou iniciativas de criar impostos para os super ricos. A declaração final seria assinada se não fosse a insistência de alguns membros do G20 de fazer constar uma nota que não comporia o corpo do comunicado, fazendo referência aos conflitos. Mais de 1 milhão de casos de dengue no Brasil apenas em 2024. A marca foi revelada nesta quinta pelo Ministério da Saúde através de painel de monitoramento das arboviroses. Desde o início do ano, o Brasil registrou 1.017.278 casos prováveis de dengue. Ao todo, são 214 mortes confirmadas e 687 em investigação. De acordo com o boletim atualizado, as mulheres representam mais de 55% dos casos e a faixa etária mais atingida é a de 30 a 39 anos. Minas Gerais é o estado com mais infectados, mais de 352 mil, mas o maior coeficiente de incidência está no Distrito Federal, com mais de 3.600 pessoas com dengue para cada 100 mil habitantes.
O Ministério da Saúde convocou para sábado o Dia D, Brasil Unido contra a Dengue, uma mobilização nacional para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Segundo a pasta, o aumento no número de casos neste período do ano não era esperado, considerando as tendências históricas que indicam o pico das epidemias entre março e abril. E você vai ver a seguir: inundações sem precedentes na Amazônia boliviana. Cidade de Cobija é a mais atingida. Nível do rio alcançou marca histórica de 17 metros. E vamos te levar ao metrô musical. Músicos levam arte ao trajeto diário dos londrinos. Depois do intervalo, nós voltamos já. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato. Sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Olá, estamos de volta, agora 8h14. A cidade de Cobija, na Amazônia boliviana, sofre com chuvas intensas e inundações que deixaram centenas de pessoas deslocadas. A temporada de chuvas já deixou 40 mortos na região. As intensas chuvas e o transbordamento do rio Acre provocaram estragos em Cobija, localizada na fronteira tríplice com o Brasil e o Peru. Centenas de moradores viram as casas serem inundadas até o teto e só puderam ser retirados em barcos. O nível da água na Ponte da Amizade, que une Cobija ao Brasil, alcançou 17 metros, número histórico que supera em 1,5 metro a marca anterior. Foi declarado um desastre municipal para a região para que autoridades consigam desembolsar recursos de emergência. O governo informou na terça que a temporada de chuvas na Bolívia, que começou em dezembro e termina em março, deixou pelo menos 40 mortos e cerca de 10 mil famílias afetadas. O alerta vermelho pelo transbordamento iminente de rios está ativo até 2 de março, enquanto o de chuvas até o dia 11 em Cobija. Mais de 100 pessoas morreram em Gaza nesta quinta, de acordo com o Hamas, durante uma operação de distribuição de alimentos que se transformou em um pesadelo, com estampidos e disparos das forças israelenses.
Soldados israelenses abriram fogo contra uma multidão faminta que se lançou sobre um comboio de ajuda humanitária em Gaza e mataram mais de 110 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas. O alto representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, denunciou o que chamou de nova carnificina em Gaza e disse que essas mortes eram totalmente inaceitáveis. A autoridade palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, denunciou o que chamou de massacre. De acordo com o presidente americano Joe Biden, os Estados Unidos estão analisando o que chamaram de versões contraditórias do incidente. A Arábia Saudita condenou energicamente a morte de civis desarmados e a Itália pediu um cessar-fogo imediato para facilitar a entrada de mais ajuda humanitária. O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou sua mais forte condenação ao assassinato de dezenas de palestinos durante a entrega de ajuda. O exército israelense informou dezenas de mortos e feridos, empurrados ou pisoteados pela multidão que, segundo os militares, cercou e saqueou o carregamento, mas não informou vítimas de disparos. O Ministério da Saúde de Gaza reportou 110 mortos e 750 feridos na tragédia, a qual classificou como massacre. E milhares de apoiadores de Alexei Navalny ignoraram os temores de prisão e se reuniram nesta sexta-feira para prestar as últimas homenagens durante o velório do opositor russo, que contou com a presença de embaixadores e figuras da oposição. O corpo do principal crítico do presidente Vladimir Putin foi brevemente exposto em uma igreja em Marino, um distrito no sudeste de Moscou, na presença dos familiares. Embaixadores dos Estados Unidos, Alemanha e França também compareceram à cerimônia, assim como importantes nomes da oposição russa. Ele foi um herói, o último herói de nossa pátria. Todos sabem disso, que ele foi um mártir, um santo mártir. Quem veio hoje aqui pensa dessa forma. Me sinto triste e machucada. Pessoas como ele não deveriam morrer. Honesto, com princípios e disposto a se sacrificar. Ele foi até o final. Temos muito orgulho porque ele era uma pessoa incrível. Após um rápido funeral, o caixão de Navalny foi transportado para o cemitério de Borisovo, cuja entrada foi bloqueada pela polícia russa. O opositor morreu inesperadamente há 2 semanas numa severa prisão do Ártico russo, em circunstâncias ainda não esclarecidas. O laudo pericial informou que o óbito se deu por causas naturais. Navalny tinha 47 anos e liderou importantes manifestações contra Putin ao longo da última década. O ativista sobreviveu por pouco a um envenenamento em 2020, o qual atribuía ao presidente russo. Navalny estava preso desde 2021 e cumpria 19 anos de reclusão após ser condenado por extremismo. Yulia Navalnaya, viúva do opositor, afirmou que vai continuar a luta do marido. E pelo menos 66 pessoas foram detidas nesta sexta-feira durante um protesto de agricultores no Arco do Triunfo, em Paris, que bloqueou a famosa Champs-Élysées com tratores e pilhas de feno. O sindicato Coordenação Rural, que promoveu a ação, afirmou na rede social X que tomava simbólica e pacificamente o popular monumento para salvar a agricultura francesa. Às 6 da manhã, 8 tratores já cercavam o Arco do Triunfo, paralisando brevemente o tráfego nesta via fundamental do oeste da capital. Os agricultores de vários países europeus estão há semanas em protestos contra o que consideram uma regulamentação ambiental muito rigorosa, baixos rendimentos e a concorrência das importações mais baratas de fora da União Europeia. O sindicato incluiu os protestos na celebração do Salão da Agricultura em Paris, onde o presidente francês Emmanuel Macron precisou de proteção no fim da semana passada contra centenas de manifestantes furiosos. O governo evitou enviar forças de segurança para neutralizar os protestos agrários, que abalaram a França em janeiro, mas o Ministério do Interior avisou que tomaria medidas caso entrasse em Paris. O governo prometeu reformas no setor, mas os agricultores continuam bloqueando estradas, incendiando pneus e cercando supermercados em ações menos intensas.
Dados divulgados nesta sexta-feira pela Agência Europeia de Estatísticas, a Eurostat, mostram que a inflação na zona do euro, composta por 20 países, manteve a tendência de queda demonstrada nos últimos meses, se fixando em 2,6% em fevereiro. Agora, o Banco Central Europeu vai precisar avaliar se a trajetória permite um corte nas taxas de juros. Em outubro de 2022, a guerra na Ucrânia já havia promovido um aumento dos preços de energia, quando a inflação chegou ao pico de 10,6%. E a corrida presidencial mexicana iniciou nesta sexta-feira e conta com 2 mulheres na disputa. A candidata da situação, Claudia Sheinbaum, é a grande favorita para vencer o pleito em junho. A campanha eleitoral começou no México com a perspectiva de consagrar a primeira mulher presidente do país, que tem cultura machista enraizada e conta com a esquerda bem posicionada para permanecer no poder. Física e ex-prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, tem 63% das preferências para o pleito de 2 de junho, contra 31% da opositora de centro-direita, Xochitl Gálvez, uma engenheira de computação. Ambas estão com 61 anos. Jorge Alvarez Maynez, deputado de centro-esquerda de 38 anos, aparece em terceiro com 5% das intenções de voto. Senador eloquente de raízes indígenas, Gálvez iniciou a campanha durante a madrugada em Fresnillo, no estado de Zacatecas, no norte do país. A opositora investe principalmente no assunto segurança e promete rigor no combate ao narcotráfico, considerado o calcanhar de Aquiles do atual presidente Andrés Manuel López Obrador. Repito, se acabaram os abraços a los criminales. Com um estilo reservado e cauteloso, Cláudia inicia a campanha no Zócalo, principal praça pública da Cidade do México e reduto da esquerda. Ela promete continuar com a 4ª transformação, como é chamado o projeto de Obrador. A popularidade do presidente esquerdista gira em torno de 70%, graças aos programas sociais e à estabilidade da 2ª maior economia latino-americana, atrás apenas do Brasil. No México, principal parceiro comercial dos Estados Unidos, não há reeleição presidencial. Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde e divulgado pela revista médica The Lancet afirma que há mais de 1 bilhão de obesos no mundo. A obesidade disparou desde 1990, quando o número estimado era de menos de 250 milhões de pessoas convivendo com a doença. Mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem de obesidade. O número, divulgado pela revista médica The Lancet, como parte de um estudo realizado com a Organização Mundial da Saúde, mais do que quadruplicou de 1990 até 2022. De acordo com o relatório, os mais atingidos são os países mais pobres e a taxa cresce entre crianças e adolescentes mais rapidamente do que em adultos. O documento divulgado antes do Dia Mundial da Obesidade, dia 4 de março, foi feito a partir de análises de medidas de peso e altura de mais de 220 milhões de pessoas, em mais de 190 países, para chegar às estimativas. A OMS afirmou que o bilhão de obesos veio muito antes do que o previsto, já que o esperado era que a marca fosse alcançada em 2030. Pesquisadores estimaram que, em 2022, conviviam com obesidade 504 milhões de mulheres adultas, 374 milhões de homens, além de cerca de 159 milhões de crianças e adolescentes. A doença crônica e complexa é acompanhada por um maior risco de morte por doenças cardíacas, diabetes e certos tipos de câncer. A OMS vem apoiando impostos sobre bebidas açucaradas, limitação da comercialização de alimentos não saudáveis para crianças e aumentando os subsídios para opções saudáveis. O Ministério
Ministério Público espanhol vai recorrer da condenação de 4 anos e meio de prisão imposta por um tribunal de Barcelona ao ex-jogador brasileiro Daniel Alves. O Ministério Público vai tentar aumentar a pena de Daniel, já que ficou longe dos 9 anos de reclusão solicitados pelo órgão. Ele foi considerado culpado por ter estuprado uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona no final de 2022. E agora nós vamos falar de seleção brasileira. É a notícia de destaque no mundo do esporte no país nesta sexta-feira. O técnico Dorival Júnior acaba de anunciar a sua primeira lista à frente da seleção. E Vinícius Pacheco, nosso repórter, está por aqui e traz todos os detalhes sobre esta convocação. Primeira convocação do técnico Dorival à frente da seleção brasileira, né, Vini? Boa noite, bem-vindo. É isso aí, Andréia. Uma boa noite para você e uma boa noite para você que nos assiste aqui no Pix News. Em um comunicado emocionante nesta sexta-feira, Dorival Júnior revelou os 26 jogadores escolhidos para os amistosos cruciais contra Inglaterra e Espanha, marcados para os dias 23 e 26 de março, respectivamente, sendo os primeiros desafios do Brasil neste ano. Entre as grandes novidades, destacamos 5 jogadores que terão a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira pela primeira vez. São eles: Savin, atualmente no Girona, ex-Galo, os meias Andréas Pereira, do Fulham, você deve lembrar ele, o palmeirense com uma boa memória e o flamenguista com a memória não tão boa assim na final da Libertadores, João Gomes, do Wolverhampton, e Pablo Maia, do São Paulo. Além deles, temos o lateral Wendel, do Porto, e também o zagueiro Murilo, do Palmeiras, e Bernardo, do São Paulo. O goleiro Rafael fecha a lista, goleiro Rafael do São Paulo, fecha a lista dos convocados pela primeira vez. E agora a gente vai conferir a lista completa passada por Dorival Júnior para esses amistosos. Começamos então com os goleiros Bento, do Atlético Paranaense, Ederson, do Manchester City, e Rafael, do São Paulo, como já dito anteriormente. Zagueiros Bernardo, do PSG, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG e Murilo, do Palmeiras. Agora na sequência os laterais: Danilo, do Juventus, Ian Couto, do Girona, Ayrton Lucas, do Flamengo e Wendel, do Porto. Meio-campistas: André, do Fluminense, Andréas Pereira, do Fulham, Casemiro, do Manchester United e João Gomes, do Wolverhampton. E Bruno Guimarães, do Newcastle. E Douglas Luiz, do Aston Villa, Lucas Paquetá, do West Ham e Pablo Maia, do São Paulo. Atacantes: Endrick, do Palmeiras, Rodrigo, do Real Madrid, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham, Savinho, do Girona e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Com essa lista repleta de talentos e algumas caras novas, a expectativa está em alta. Dorival Júnior parece estar apostando em uma mistura de expectativa e experiência e juventude para enfrentar os adversários de peso. E aí a gente vai continuar ligadinho aqui na Pix TV acompanhando quais vão ser esses resultados. Lembrando, claro, que a seleção brasileira não vive o seu melhor momento. Recentemente foi eliminada, né? A seleção olímpica foi eliminada, não vai para as Olimpíadas de Paris. A seleção brasileira nas eliminatórias da Copa não está bem colocada, está na 6ª colocação com apenas 7 pontos. Chile e Paraguai ali encostadinhos com 5 pontos, então não é o melhor momento da seleção brasileira. Por outro lado, temos 2 seleções fortes aí para a seleção enfrentar em março, que são favoritas, inclusive, na Eurocopa que a gente vai ter esse ano. Então, é uma boa preparação, é bom que a gente tenha esses desafios, né, André? A seleção brasileira, por muito tempo, talvez até seja um dos motivos da seleção ter caído tanto. Nos últimos anos, a gente tem visto a seleção brasileira pegar alguns jogos que a gente olha assim, e por que está jogando com esse time, né? Mas foi uma questão comercial. Agora, enfrentando essas 2 seleções, é uma boa preparação. Pessoal perguntando, cadê o Neymar? Neymar está voltando de lesão, inclusive voltou fora do peso, então por isso não está nessa lista. Mas o que chama a atenção também é algumas ausências. E eu destaco pelo menos um, Andréia, aqui para a gente não tomar muito tempo.
é a presença do Richarlison, que o ano passado não fez uma boa participação na seleção brasileira. Estava voltando de lesão, começou bem o ano pelo Tottenham, mas agora está lesionado novamente, tem uma lesão no joelho. Em contrapartida, a gente tem outros atacantes que estão em um bom momento, e cito aqui, claro, o Pedro, né, do Flamengo, vem em um bom momento e não foi convocado. Então, nós temos alguns nomes que chamam a atenção, né, do Andrés Pereira, pela primeira vez colocados, bastante gente criticando também a ausência de laterais, de peso. Mas eu acredito que aqueles 4 nomes que foram colocados ali à disposição do Dorival Júnior sejam os melhores nesse momento. Pessoal, o que a gente tem que lembrar a gente não tem nessa safra de jogadores um Cafu, não tem um Roberto Carlos, não tem um Branco, não tem um Jorginho. É o melhor que a gente tem nesse momento. Então, é o que a seleção tem que trabalhar, e aí o Dorival Júnior vai montar a seleção com o que tem. A gente tem bons pontas e bons atacantes. Laterais não é a melhor safra. Vamos aguardar então dias 23 e 26, respectivamente, amistosos da seleção. E o pontapé inicial, literalmente, do Dorival Júnior. E aí assim, o Dorival Júnior veio trazendo aquilo que ele sempre faz de melhor nos clubes que ele passa, né? Tentar levantar a moral. A seleção brasileira estava com a moral lá embaixo. A gente teve uma boa participação do Tite, o Tite é um bom treinador. A gente passou também pelo Fernando Diniz, também é um bom treinador, mas os resultados fizeram com que o torcedor e o jogador ficassem desanimados. Quem sabe agora, com a presença do Dorival Júnior, ele fez bons resultados agora nesses últimos anos, ele é um treinador experiente, quem sabe ele consiga levantar pelo menos a moral. E isso vai depender também, André, dos resultados. Se a gente conseguir ter um bom resultado contra a Espanha, contra a Inglaterra, na minha opinião, eu acredito que é garantido que a gente vai ter uma eliminatórias da Copa melhor do que a gente teve com o Fernando Diniz. Né? Não dá mais para ter eliminatórias da Copa como a gente teve com o Tite, batendo recordes. Mas eu acredito que se a gente consiga fazer 2 bons resultados com 2 seleções fortes como são a seleção da Inglaterra e a seleção da Espanha, levanta a moral. É isso que a seleção brasileira precisa. Não é o melhor momento? Não é o melhor momento da seleção, mas são bons jogadores. O Vini é um excelente jogador, competindo ali entre os 5 melhores do mundo. O Rodrigo também é um bom jogador, se destacando no Real Madrid. Então, não dá para dizer que é uma seleção fracassada, como a gente tem escutado alguns comentaristas falar, alguns torcedores falar só pela voz do coração. A gente tem que analisar também a questão técnica, a gente tem que analisar o que esses jogadores têm feito nos clubes deles, e a maioria deles são destaques nos clubes onde eles jogam. Então, o que está faltando talvez é colocar na prática isso na seleção brasileira, e aí fica claro, né, a trabalho do Dorival Júnior começando seu trabalho na seleção. É isso aí. Obrigada, Vini. Sextou, bom fim de semana. Muito obrigado, André, e obrigado ao público do Pix News. E do futebol, a gente fala de música. Em Londres, um casting para selecionar as futuras estrelas do metrô chama a atenção. Você nunca sabe que tipo de performance vai encontrar. A música realmente faz a diferença na rotina diária. O London Underground não é apenas um sistema de transporte, é um cenário onde a música se torna uma paleta de emoções, alcançando 3,5 milhões de passageiros todos os dias. Eu amo performar para pessoas e mostrar a elas minha voz, então isso é definitivamente algo que me deixa muito animada. Esse é um aspecto realmente emocionante de tudo isso para mim. Bem, eu pessoalmente acho que a qualidade é melhor que quantidade. E como é uma cidade muito diversificada, tem muito para oferecer. E por isso que acho que o sistema do metrô está tentando obter uma diversidade de diferentes atos e sons. E é por isso que eu estou aqui. 450 pessoas se inscreveram para participar de audições rigorosas. Destes, 280 chegaram na fase final e ganharam o lugar para iluminar os corações dos passageiros, uma tradição de mais de 20 anos.
Quando você diz artista de rua, as pessoas tendem a pensar em uma pessoa com um violão. E como vimos esta manhã, tivemos uma variedade de pessoas. Tivemos uma pessoa com um violoncelo eletrônico, 2 pessoas com saxofone, tivemos alguns vocalistas. Então tivemos uma mistura de instrumentos. E isso é uma coisa que eu realmente adoro no esquema. E estou ansiosa por alguns dos instrumentos interessantes que vamos conseguir. E eles estão chegando, então mal posso esperar para ouvi-los. E assim, o metrô de Londres se transforma em um espetáculo diário, onde a música ressoa nos corações dos viajantes, tornando cada jornada tão emocionante quanto o destino. Eu acredito plenamente no poder da performance ao vivo. É algo visceral e estar na presença de alguém fazendo algo que te deixa feliz, triste ou irritado, ou você sabe que pode te fazer sentir. Inicialmente tivemos mais de 480 inscritos que enviaram um vídeo pouco antes do Natal. Fizemos uma seleção e reduzimos para cerca de 240 inscritos. Nós procuramos uma gama bem diversificada de músicos que representem a diversidade que é Londres. Temos alguns grandes músicos esta manhã, desde pianistas a saxofonistas e guitarristas. E tem sido fantástico vê-los. É isso aí, bacana, né? E nós encerramos o Pix News com imagens do Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa completa hoje 459 anos. E o Cristo Redentor, um dos principais símbolos da cidade, foi o ponto de partida para as comemorações de aniversário com missa em ação de graças, muita música por lá e teve também o bolo, o famoso bolo de aniversário. Parabéns aos cariocas e ao Rio de Janeiro, que abraça gente de todo o Brasil e do mundo. Mais notícias você confere no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais. O endereço é @pixtvhd. Na sequência tem Cinepix e o filme Orca, Baleia Assassina. E a gente se vê na segunda-feira ao vivo, a partir das 8 da noite no horário de Brasília. Tenha um excelente fim de semana e até lá, aproveite com responsabilidade. Pix TV é conteúdo todo dia.